Então hoje, dia 29 de outubro de 2023, pelo calendário da Sangha da Floresta, fim do Vassa, último dia do Vassa, último posto do Retiro das Chuvas, período de Retiro das Chuvas. Então, nesses 3 meses, algumas pessoas, tanto monges como leigos, tomam algumas práticas especiais para melhorar e intensificar a prática. Então é o período de olhar para trás e ver, opa, o que teve de progresso ou de pontos fracos nesse Vassa, onde que funcionou, onde que não funcionou. E tipo, o que funcionou? Não é porque acabou o Vassa que tipo a prática para. As quilesas têm a tal natureza que se a gente não é consistente, elas voltam, né? Se a gente não cortou na raiz ainda. Então tem que continuar podando constantemente. Enquanto ele não consegue arrancar as ervas daninhas pela raiz, a gente tem que passar o cortador de grama toda semana, senão a coisa desanda. E o jardim é tomado por ervas daninhas. Então com a prática é a mesma coisa, né? A gente pode ser... O que a gente viu o benefício, né? A gente deve levar mais adiante, né? Até que ponto eu não consigo fazer isso fora do Vassa também, né? Porque assim, a gente pratica de forma inconsistente, né? Tipo, não, durante o Vassa a gente pratica mais sério, depois a gente relaxa nos pontos que as quilesas são mais fortes, né? Então não adianta também. Vira efeito sanfona, né? Não tem benefício. E nesse dia em específico, né, é o dia da Pavarana, tipo, que é tipo convite, né? Um convite para como eu posso dizer, a admoestação, como é que é? Eu posso traduzir isso de forma mais apropriada. Pontos assim que tipo é um convite que as pessoas, os monges dão para os outros, né? De fazerem críticas construtivas com relação a comportamentos, falhas, etc. Né? Então é o momento de abertura a ser ensinado, né? Abertura a ser criticado de forma construtiva. Em Mosteiro Ocidental isso vira uma grande bagunça. Porque aí tem algumas pessoas que não entendem qual o propósito dessa prática. E usa isso como arma para as quilesas fazer bagunça. Exemplo, não, no último dia do Vassa a gente vai poder falar dos defeitos dos outros, né? Ou ficar apontando o defeito dos outros. Então, eu vou fazer, durante o Vassa inteiro, eu vou fazer listinha de tudo que está acontecendo de errado. Tal pessoa não foi no Pindapata, tal pessoa não acordou cedo, tal pessoa não foi no Cântico da Noite, tal pessoa fez isso, tal pessoa fez aquilo. E a gente vai achar o máximo nesse dia, né? A gente vai ter a listinha lá para criticar os outros.
Mas aí a gente vai estar, essa nossa mente vai estar seguindo a tendência de procurar defeito dos outros, em vez de olhar os próprios defeitos. Que é onde a gente pode trabalhar. Em vez de ficar preocupado com a nossa esquileza, a gente vai ficar preocupado com as esquilezas dos outros. E aí vira uma grande bagunça, né? Em mosteiro tailandês, por outro lado, ninguém fala nada, né? Tipo, Pavarana, tipo, você faz o cântico de... É mais uma atitude mental, né? De convidar a ser, tipo, algo que foi visto, ouvido ou pensado, né? De forma inapropriada. Cada um faz esse convite, né? Aí a Sangha, alguém tiver alguma objeção pode fazer, mas geralmente é em silêncio, né? E assim, durante todo o ano, né, depois do Patimokkha, né, que é quando os monges recitam a regra monástica, né, geralmente em mosteiro tailandês, né, que tem um Krubhajana, geralmente essa função de apontar os pontos, né, fica para ele, né. Então assim, não é que tipo qualquer monge vai sair falando dos outros, né. Tipo, nem os monges sêniores, tipo, o terceiro mais sênior, quarto mais sênior vai falar qualquer coisa, né? Só o Krubhajana que fala, né? E aí, tipo, dá um Dhamma Talk, tipo, soltando bola de fogo em todos os problemas que aconteceram durante a semana, né? Tipo, aquilo aconteceu de errado, aquilo. Então, assim, as bolas de fogo vêm depois do Patimokkha, né? Mas, assim, não é qualquer um que sai soltando essas... Deixa eu ver aqui o que a Thelma tá falando. Peraí, travou minha câmera. Deixa eu arrumar aqui. Tecnologia e seus problemas. Cadê? Então, como eu estava falando, né, nesse dia, então, assim, essa função de administração fica só pro Krubhajana, né, porque geralmente as pessoas, senão vira uma grande bagunça, né, vira uma grande desorganização, né, porque aí vira, se a pessoa não tem uma certa experiência, ela sai criticando os outros, mas na verdade ela está seguindo só a tendência dela de achar defeito nos outros, né. Então, a maior parte dos monges não tem que se preocupar com isso. Né? Esse assunto só deixa o monge mais sênior resolver isso. O que ele acha apropriado, o que ele acha inapropriado. Então, essa abertura para o que tem que melhorar é algo importante. Tanto que no próprio Metta Sutta tem um verso que fala, né, fácil aberto a ser ensinado, né? Tem a ver com isso, né? Dar ouvidos ao que é dito, né? O oposto disso é ser teimoso, né? O oposto disso é ser teimoso, achar que e seguir as quilesas, né? Com relação ao que os outros falam, a pessoa fala, não vá por aqui que isso é contrário ao Dhamma. Não, mas eu acho que tem que ir por aqui. Então, isso é teimosia, né? Isso é quilesa também. E é atraso, né? Tudo bem. Normal, todos nós temos um pouco de teimosia, né? Porque a gente tem quilesa. Mas se a gente se entrega demais a isso, né? Aí vira um negócio que vira um problema maior, né? Que puxa a gente para baixo, né?
Então a gente tem que podar essas tendências, né? E cultivar essa atitude de humildade, né? Isso facilita, né, a nossa prática. Então o Pavaraná tem a ver com isso, né? Essa abertura, essa atitude de abertura mental. Por mais que no mosteiro tailandês ninguém fale nada, fique apontando o dedo pro outro, né? Quando você faz com essa atitude de abertura mental, tem efeito na mente, né? Tipo, você está aberto, se alguém falar alguma coisa, você tem que estar disposto a ouvir, né? Porque durante o Bhavara pode acontecer alguma coisa, mas durante o ano várias coisas são apontadas, né? Aqui e ali. Então a gente tem que estar aberto para isso se a gente quiser progredir, senão a gente vai ficar atolado nos problemas que a gente já tem e não vai sair para nenhum lugar. E a gente tem que constantemente monitorar a mente, para que lado que ela está indo, né? Tipo, onde que está escorregando, né? Porque as quilesas são que nem erva daninha, né? Uma praga que continua crescendo, você tira de um lugar e vai para outro, então assim, tem que estar sempre monitorando, né? Onde que as quilesas estejam correndo é lá que a gente tem que cutucar. As quilesas alternam, tipo, tem dia que é mais a raiva, tem dia que é mais a irritação, tem dia que é mais a sonolência, tem dia que é mais isso. Mas não importa onde as quilesas estejam se concentrando, é lá que a gente vai cutucar o vespeiro. A gente tem que cutucar esse vespeiro, não pode deixar parado ali, senão ele só cresce. A gente cutucar o vespeiro, pelo menos ele se mexe para outro lugar e não fica multiplicando demais. Agora, se deixar o vespeiro quieto, ele só aumenta, 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 dá o ponto que ele não consegue nem cutucar mais. Ele fica muito forte e muito numeroso. Então, os pontos que a gente já conseguiu algum progresso nesse Vassa, né? A gente deve levar adiante, né? E pensar, não, onde que está, nesse momento, quais são os pontos que estão travando mais na minha prática? E é lá que a gente tem que focar. Porque Vassa não é Vassa, meses, dias, anos, isso são convenções da mente. Rótulos que a gente prega nas coisas. Mas na natureza não existe nada disso. Meses, dias, anos, Vassa, não Vassa, tudo isso são convenções que a gente cria para marcar o tempo. Mas o que existe na mente são as quilesas e o Dhamma, e isso é atemporal. Isso não quer dizer, não tem nada a ver com o tempo. Quando a mente tem Dhamma, as quilesas se escondem. Quando a mente tem quilesa, o Dhamma some. O sofrimento toma conta da mente. Isso não tem nada a ver com tempo, espaço, lugar. Então a prática tem que ser consistente para ter resultado, para ter benefício, para ter frutos visíveis. O Dhamma, se praticado corretamente, vai dar frutos, independentemente da época. O praticado corretamente é um condicional importante dessa frase. Então, tomar muito cuidado com afirmações categóricas. Ainda mais afirmações categóricas em oposição a algo que a outra pessoa já disse. Que geralmente isso é um sinal de que nossa mente está teimando, né? E é lá que a gente tem que focar. Vem o impulso de falar, a gente vai lá e poda. Não vou falar. A pessoa deve ter mais experiência, né? Então eu vou ficar em silêncio, né? Então é uma oportunidade para a gente conter as tendências, né? Não é simplesmente seguir os desejos, né? Porque isso também é seguir desejo, né? Vem o impulso de falar e vai lá e fala. Tem que dar a minha opinião, né? Então tomar cuidado com isso, né?
Não falta história de mosteiro tailandês, né? Que tipo, alguém vai fazer uma pergunta muito audaciosa para algum mestre, né? E leva a raquetada, né? Raquetada mental, né? Tipo, a pessoa vai perguntar umas coisas, tipo, muito além do nível dela, né? Tipo. Exemplo, né? Olha, teve uma vez a história de um monge lá no mosteiro que o Adhyamo Dito praticava, né? Ele achava que ele tinha a habilidade do olho chamado, é um dos poderes psíquicos que é descrito nos sutras, né? Do olho divino, né? Que é a capacidade de você ver coisas além do alcance do olho humano, né? E aí eles estavam querendo fazer uns testes do tipo, o outro monge faz um número com a mão e ele tinha que adivinhar qual número que era, né? E aí chegou pro Lumpopi que foi perguntar sobre isso, né? E aí o Lumpopi respondeu que, tipo, basicamente a mente do cara era uma bagunça, né? Tipo, não tinha samadhi nenhum, como que ia ter alguma habilidade, né? A mente do cara era um caos, né? Tipo, nem sabe meditar. Então, assim, a pessoa foi audaciosa e recebeu a audácia de volta na testa. Então, assim, humildade é uma coisa útil, né? E facilita, né? Abertura sem ensinar. Porque você vê, uma pessoa que já se acha, assim, que tem olho divino, né? Tipo, vai ser difícil ensinar essa pessoa, né? Sem podar essa tendência, esse orgulho que pinta essa ideia na mente, né? Porque a pessoa vai estar muito arrogante, muito se achando todo poderosa e tal. Mas é uma delusão, né? Enquanto você não podar essa delusão, não tem como você ensinar a pessoa, né? Então, às vezes tem que ser duro, às vezes tem que pegar pesado. Que é necessário para tentar melhorar a situação. Porque se deixar quieto, não vai melhorar. A pessoa vai ficar teimosa naquilo, vai se achar que está iluminado demais, mas não vai para nenhum lugar. Vai ficar atolado naquilo. Muitos casos de pessoas. O que mais tem ao longo desses anos que eu vi, ao longo dos centros de Dhamma, mosteiro e tal, são pessoas que ficam teimosas, né, ao ponto de se achar mais iluminado que o mestre. E aí vai praticar independente. Não, eu pratico de forma independente, isolado, né? Nunca mais vai a pessoa no grupo de domingo, não vai ver a pessoa em outro grupo, né? Fica lá isolado. Não, pratico por conta própria, né? E aí sozinha as ideias só aumentam, né? Porque não tem ninguém a pessoa não tem humildade para aceitar ninguém como professor, né? E pronto, a pessoa fica só alimentando as ideias tóxicas sobre si e a pessoa nunca mais sai daquilo. Tem muitos casos assim, né? Não falta exemplo. Né? Por isso que nessa tradição humildade é uma coisa importante, né? E você vê, quando alguém fala, tipo, não, o meu mestre são os sutras, a gente fala, na nossa mente vem assim, né? Tipo, isso é ridículo, né? Isso é uma mentira, né? Isso é uma grande delusão, né? Isso é um artifício do ego para tampar os buracos, né? Então, assim, se a gente toma os sutras como mestre, né? Tipo, porque assim, os sutras não te dão, eles não te admoestam assim diretamente, né? Que nem um professor experiente vai ser capaz de fazer. Né? Não vão, certas vezes não vão pegar pesado com você, né? Olhando no sutras, se você olhar os sutras, tem sutras que o Buda chama basicamente o monge de idiota, tolo, sem sabedoria e coisa do tipo. Mas a gente nunca sente isso na pele, né? A gente se acha, não, a gente não quer fazer isso. Né? É bem diferente essa. Então, assim, só a questão de ter um mestre, né? Ter alguém que a gente confia que está aberto ao, de vez em quando levar puxão de orelha, né? E geralmente a pergunta tem que sempre ser feita quem que está escolhendo os sutras que a gente lê? Se a gente é uma pessoa que lê muitos sutras, né? Quem está escolhendo?
Não vem dessa mente a escolha? A gente tem que escolher entre o suta A e o suta B. Mesmo que a gente coloque no randômico lá, né? Tá bom, tem a opção randômica, né? Mas ainda assim, a gente pode querer focar em coisas que não é assunto pra gente, né? A gente pode querer focar em pontos que não são o que as nossas quelezas vão cutucar nas quelezas, né? Exemplo. A gente tem uma tendência muito forte para comida. E aí tem um sutra que o Buda fala sobre a contemplação da comida e isso e aquilo. E aí o que as nossas quelezas falam? Ah, esse sutra é para monge, eu não preciso fazer isso, eu não sou monge. E a gente se acha o máximo. Mas a gente está simplesmente seguindo as quelezas, e abraçando as quelezas, e agarrando as quelezas, e depois pede para ser salvo pelo Buda. Não tem como. Mas delusão é assim mesmo. Delusão, a gente achar que sabe, mas não sabe. Nem parece que a gente não sabe. Por isso que se não tiver alguém que tem experiência no assunto, a gente facilmente se perde. Porque as quelezas são fortes, as quelezas arranjam desculpa para tudo, né? Ah não, essa prática é prática de monge. Ah não, essa prática era daquela época. Ah, essa prática é para tipo, para quem quer se iluminar muito rápido, eu não estou com tanta pressa. E assim vai. E essas são as vozes das quelezas na nossa mente. Desde como é que vai ter progresso? Isso, a gente pode lembrar vários sutras, mas a nossa queleza não está filtrando. Ele não sabe. Ele não tem força suficiente ainda para ver atrás das quelezas. Ou conseguiu remover pelo menos um nível mais grosseiro de quelezas para conseguir ver através disso. Então a gente não pode basear no que a gente lê, nessas escolhas do que a gente lê. Então, por isso que nessa tradição a gente não enfatiza tanto o estudo teórico dos sutras. A gente vê isso como um perigo, né? Que é mais útil ouvir as palestras dos mestres do que sair procurando sutras, né? Porque os mestres vão trazer esses temas que são necessários da gente ouvir, né? Que são necessários da gente trabalhar. De uma forma que, lendo do sutra, a gente não vai conseguir. E aí depende do nosso nível de abertura, né? Até que ponto a gente está disposto tem abertura para ouvir? Até que ponto a gente tem disposto a tentar coisas novas, né? Ferramentas novas, e por aí vai. Mas você vê, sem a humildade como base, né, a gente não consegue fazer isso. Porque a própria leitura de sutras, né, alimenta uma certa arrogância, né, na mente, né, que tipo, não, a gente acha que leu muito dos ensinamentos do Buda, a gente sabe qual é o caminho. Você vê, é outro perigo, né? E aí, quando algum professor, que às vezes tem experiência no assunto, fala algo que a gente acha que está errado, o que a gente faz? Ah, não, esse não é o caminho que o Buda ensinou, eu sei melhor, que eu li. E aí já fica atolado. Atolado na própria tolice. E não vai para lugar nenhum. Porque a gente tem uma ferramenta muito boa, mas não sabe usar. A gente acha a caixa de ferramentas do Buda, mas não sabe para que serve martelo, chave de fenda e parafuso. Nunca viu como que usa essas coisas. Então, como não usar direito? Só vai se machucar.
Então você vê, Pavana tem a ver com humildade, abertura a ser ensinada, abertura a ser criticada, abertura a ser de bom estado. A tradição de floresta, assim, na tradição monástica tem essa coisa de senioridade, né? Então, por exemplo, uma coisa tipo, o pessoal que tem experiência militar também compartilha um pouco, essa coisa da hierarquia, né? Também tem um efeito de disciplina na mente, né? No sentido de que quando alguém mais sênior fala alguma coisa, né, você não tem que retrucar, né? Você, tipo, em tailandês, né, crap, né? Tipo, que é o termo de respeito lá, tipo, você ouve com atenção e, tipo, você não responde, né? Se o monge fala, você está fechando a porta de forma errada, você não responde, ah, não, mas eu estou fechando assim por causa disso. Não responde. Tipo, cap, tipo, em tailandês, né? O único que você fala é isso, é a partícula de respeito, né? De reconhecimento, tipo, é o tipo sim senhor, né? Tipo, sim senhor, sim senhor, sim senhor. Até ele parar de falar, né? Você engole qualquer vontade de falar qualquer coisa, né? Por mais que, tipo, possa estar errado em linha com o Dhamma, talvez. Tem alguns monges sênior que também. Senioridade não domina ninguém também. Pode ter algumas coisas que você vai receber de crítica que não é apropriado, mas você não tem o direito de retrucar. Tem que engolir aquilo, uma prática de humildade, né? Questão da disciplina. Então você vê, humildade é uma coisa importante, né? Porque copo cheio não tem como colocar água, né? Se o nosso copo está cheio de veneno, né, não tem como colocar o Dhamma dentro do copo. Então a gente tem que jogar fora essas ideias, jogar fora essas arrogância, que a gente sabe muito, né? Isso a gente já está começando, né? E as nossas esquilas já pintaram o quadro que a gente pode sair ensinando, né? Aí sim, é um sinal muito grave, que a gente está numa direção muito errada. Porque se a gente não tem muita experiência, nem para resolver nossos próprios problemas, nem para saber o que é beleza e o que não é, a gente sai ensinando os outros, né? Isso vai só alimentar a arrogância, né? E vai dificultar ainda mais a gente progredir na nossa prática. E aí a gente vai fazer demérito, né? Espalhando coisas que não são um verdadeiro dhamma para as outras pessoas, né? E é mais obstáculo, né? Porque se a gente ensina o dhamma de forma errada, né? É demérito para a gente, né? Então tem que tomar cuidado, né? Porque o pessoal é muito, como é que fala? O pessoal que lê demais, né? Às vezes, não, uma das 10 ações meritórias para os leigos é espalhar o dhamma, né? Mas espalhar o dhamma, né? Mas o que é o dhamma, né? E o que são as quilesas, né? Se a gente nem conhece as próprias quilesas, como é que a gente vai saber o que é o dhamma, né? Dhamma não é o que você lê nos suttas, né? Dhamma não é informação. Dhamma é o que opõe às quilesas. Mas se a gente não conhece as próprias quilesas, o que a gente está espalhando, chamando de Dhamma? A gente só está espalhando as próprias quilesas. E além de atrapalhar a gente mesmo, a gente vai atrapalhar os outros. E aí não sei onde a gente vai renascer por causa disso. Então você vê, o Dhamma é que nem uma aposta bem alta num cassino, né? Você pode ganhar muito, mas também você pode perder muito, né? Então tem que tomar cuidado. Pode ser muito meritório, mas também pode ser muito demeritório. Se não pegar da forma correta, a gente faz sujeira. Quanto mais isolado a gente acha que a gente está sendo, tipo, não, a gente se isola mais nos grupos de prática, quanto mais a gente se isola nos próprios pensamentos, né? Tipo, só a gente pensando de uma certa forma, querendo mudar a forma como os outros pensam, né? Mais a gente afunda nisso, né? E mais perdido a gente fica, né? Não falta exemplo. Né? Não falta exemplo ao longo desses anos, tipo, Sudavari, Kajidharma, retiros, etc. Não falta exemplo de pessoas teimosas.
Você vê, começa com umas coisinhas assim, né? Tipo, se achando que tem jana, que se achando que leu demais os sutras e sabe tudo. E aí depois nunca mais você vê a pessoa, né? Então, assim, tomar cuidado. Tomar cuidado porque as quelezas são fortes e a gente não tem experiência de lidar com elas, a gente é arrastado por elas, né? Então, você vê, a gente pode ter até lido isso nos sutras, sobre humildade. Mas você vê, a mente talvez não dê tanta importância a esse assunto, que nem eu estou enfatizando agora. A gente pode ter lido no sutra passado de raspão alguma coisa sobre humildade, mas a mente não se interessa sobre isso. E por que ela não se interessa? Porque a mente já é arrogante. E a arrogância tampa a necessidade de focar naquilo. Ah, não, isso é ensinamento básico. Eu quero focar em satipatthana, quero focar nos contemplação do corpo, quero focar no abdama, no dama superior, nos fatores mentais, nos termos em palha, isso que eu tenho que focar. Mas você vê, humildade a pessoa não quer ter. Você vê, é assim que a pessoa se perde, é assim que a pessoa vai pro buraco. Por isso que é tão perigoso a questão do estudo sem um norte. Tem vários sutras que falam sobre isso, mas a mente não se interessa sobre esse assunto. O que eu observo é, a mente se interessa por assuntos que ela julga, não, esse assunto é avançado, né? Começa a ficar falando de termo em palha, começa a ficar falando de coisas que a gente nunca viu, né? Tipo, nomes de insights, isso e aquilo. Mas humildade não quer ter. Humildade não vê importância. Você vê, esse é um dos pilares básicos da estrutura monástica, né, que o Buda colocou para os monges. Né, a questão de humildade com relação à senioridade, humildade com relação à abertura de ser criticado, né, como essencial para o progresso no Dhamma. Né. Então, quantas vezes a gente leva para o chão de orelha e quantas vezes a gente escuta? Né? Quantas vezes que a gente não escuta? E a gente quer teimar? É normal, a gente tem uma certa teimosia natural, porque a gente tem quilesa. Mas até que ponto a gente está jogando fora coisas úteis que estão sendo faladas, né? Que nem não dá uma pada, né? Aquele que aponta os nossos defeitos, né? Deve ser visto como alguém que nos aponta o caminho para um grande tesouro. Quando a gente tiver uma atitude assim, tudo fica mais fácil. Mas por outro lado, a gente segue a teimosia e não tem humildade, né? Aí não tem como, né? Ah, não, eu acho que cântico não tem nada a ver. Eu acho que eu não vi nenhum estudo que fala sobre cântico. Não vi nenhum sutra falando sobre Tipiçô. Eu não vi nenhum sutra falando sobre budômetro. Eu não vi nenhum sutra falando sobre budô na vida diária. Você vê, a questão é, de onde que veio os sutras? Os sutras não foram achados numa folha de papel que o Buda achou numa caverna. Os sutras vieram da experiência que o Buda teve. E muitas coisas dessa tradição vieram da experiência dos praticantes que praticam nela. Então, se a gente conseguir chegar na experiência, é como a gente chegar na fonte. Um símile para isso seria, né? Tipo, é como se a gente encontrasse
se a gente andasse por vários mercados da cidade, né, a gente encontrasse diferentes produtos da mesma marca. E a gente fica se perguntando, mas como esse produto daquela mesma marca, mas como que isso é possível, né? Como que isso é possível, né? A marca faz tanto sorvete como chocolate, como que isso é possível? Talvez esse símbolo não encaixe muito bem, deixa eu pensar em outro. Se a gente encontrasse diferentes garrafas de água com diferentes sabores, né? Em vários mercados da cidade, né? E a gente se pergunta, mas como que é possível, né? E assim, se olhar no rótulo vai ter escrito lá, fonte X, e todos são da mesma fonte X, né? Mas cada um tem um sabor ligeiramente diferente, né? Como que isso é possível? Se veio da mesma fonte? Mas se a gente chegar na fonte, a gente não vai ter dúvidas. Se a gente chegar na fonte, a gente vai saber que sai tanto a água A como a água B. Dá para sair da mesma fonte. A gente não vai ter dúvidas a respeito. E aí a gente consegue saber que até a água C que a gente nunca tinha visto antes saiu da mesma fonte. Então, os diferentes sutras que o Buda deixou saíram da mesma fonte. Os ensinamentos do mestre da tradição de florestas também saíram dessa mesma fonte. Apesar de algumas coisas em forma não serem exatamente iguais ao que está nos sutras, veio da mesma fonte. São diferentes abordagens para o mesmo problema. Mas você vê, o mais importante é chegar na fonte. Porque aí a gente não tem dúvidas. O que sair da fonte, a gente vai saber que aquilo é água. E aquilo cura a sede. A gente não vai ficar preocupado que, tipo, não, mas esse sabor de água, o Buda nunca falou a respeito. Mas a gente chega na fonte de onde o Buda tirou tudo isso, não tem dúvidas. Ah, é daqui que o Buda tirou? Então tá certo. Não tem nenhum conflito aqui. Mas se a gente ficar preso em forma, né? A gente vai falar, não, mas os suttas só falam da água A e B. Não pode existir uma água C. Mas você vê, os suttas são uma descrição de uma experiência, né? Uma descrição, obviamente, limitada, né? A fonte é ilimitada. Mas a descrição é limitada. O Buda viveu só 80 anos, né? Só 80 anos. Essa tradição tem 2.500 anos, né? Então, assim, ao longo desses anos, né, várias outras coisas foram colocadas ao longo dessas coisas que, então, assim, não tem conflito. Você vê, o mais importante é chegar na fonte. Então, humildade é essencial, humildade é importante. Mas você vê, a maior parte das pessoas hoje em dia que procura o assunto meditação, procura budismo, né? Não está muito interessado nisso, né? Quer ficar sabendo estudar coisas avançadas, né? Quer estudar termos técnicos, né? Fica curioso sobre tipo karma, nibbana, renascimento, poderes psíquicos, entretenimento mental. Isso não deixa de ser distração. Mas você vê, humildade, virtude, sila, não quer saber disso. Não, eu sou budista, mas tipo, a pessoa não tem humildade. Quem que é seu mestre? Não tem mestre. Tipo, só o Buda pode falar isso, né? O Buda no primeiro discurso, na primeira vez que ele encontra alguém, né? Tipo, alguém pergunta para ele na estrada, né? Quem que é o seu mestre? Tipo, o Buda responde, eu não tenho mestre, não tem nenhum outro igual a mim no mundo, né? Mas o Buda é o Buda, né? Ele é quem redescobre o caminho, né? Fora ele, todo mundo tem que ter alguém, pelo menos, que a gente considera como instrutor mais próximo, né? Senão a gente se perde muito fácil. Então a gente tem que... Você vê, as coisas começam assim, né? Você vê, não é uma coisa teórica, né? Não é uma coisa tipo de estudar, de sentar, de memorizar.
Você vê humildade, dói também, né? Porque você vê humildade, tipo, dá vontade de você falar, dá vontade de você responder, né? Tipo, eu quero discordar disso, né? Mas você não pode. Isso é outra coisa que grupo de estudo de suta atrapalha muito. Porque não tem hierarquia. E aí vira uma grande bagunça, né? Cada um fala o que acha. E na verdade são só as quilesas falando. E as pessoas acham que estão estudando Dhamma, mas na verdade são só alimentando as quilesas, né? Aí cada um, não, acha assim, cada um tem o direito de falar o que acha, né? Estamos sendo abertos, mas na verdade está só alimentando as quilesas, né? Quando tem hierarquia, né? Tipo, um fala, as outras pessoas têm que escutar, né? Não tem muita opção, né? Agora, quando cada um pode falar o que acha, nossa, aí tipo, não tem gente sem experiência, né? Aí vira uma grande bagunça. Você vê, se a pessoa não saiu da lama, como que ela vai ajudar os outros a sair da lama também, né? E aí o que ela falar vai vir da lama também, né? Então é muito complicado isso, né? Então por isso que nessa tradição de floresta a gente não faz assim. A gente vê um perigo muito grande nisso. E a gente mantém as coisas como essa tradição faz há 2.500 e tantos anos. Você vê, tem a sua razão de ser feita da forma como é feita. Não é simplesmente uma ideia que vem na cabeça de alguém. Algumas coisas se adaptam ao longo dos anos, diferentes do contexto, diferentes do local. Mas assim, os princípios norte dessa tradição a gente tenta manter o mais fiel possível. Adaptando as necessidades. Então, se a gente quer ter progresso, né, a gente tem que começar jogando fora as ideias, jogando fora a arrogância, jogando fora essas memorizações que a gente já fez. Né? Isso só vai atrapalhar. E deixa para quem a tarefa de compartilhar o Dhamma, para quem tem experiência e quem sabe do assunto, né? Porque assim, a gente não sabe ainda, assim, não tem muita certeza das coisas, então é melhor a gente não mexer nisso. Senão a gente vai estar só arrumando mais karma negativo para a gente ter que lidar depois. Tradução é outra coisa perigosíssima. Perigosíssima. Quem que traduz? As quilesas. Na maior parte das vezes. Se a pessoa não tem uma prática sólida, a pessoa vai distorcer as coisas de acordo com as quilesas. Então, se a gente não tem muita experiência no assunto, se a gente nunca viveu com o mestre, então melhor não há necessidade de traduzir coisas, traduzir sutas, traduzir ensinamentos. A gente pode estar querendo fazer mérito, mas na verdade a gente está fazendo muito demérito. Se a gente está traduzindo de forma inapropriada. Se a gente está traduzindo de forma distorcida com as nossas quilesas. Né? E você vê, isso só alimenta o ego, né? Porque a gente constrói uma coisa que eu traduzi, eu estou espalhando isso, isso e aquilo. Né? E aí só aumenta. E aí quando a gente recebe puxão de orelha, aí não escuta direito, né? E não escuta com sinceridade, né? E aí as coisas só rolam morro abaixo. Então tomar muito cuidado, né? As quelesas são teimosas, as quelesas são teimosas. E a gente tem que opô-las para melhorar. Então primeiro a gente tem que focar nessa mente, né? Focar nos nossos próprios defeitos, né? Focar nas nossas próprias questões, né? Não precisa se preocupar com ficar olhando os defeitos dos outros, né? Cada um cuida dos seus e assim a gente vai ter condições de melhorar. Você vê, a gente não tem humildade, não, para que fazer os cânticos? E a pessoa perde tempo, a gente podia estar meditando. Eu posso desligar minha câmera, desligar meu microfone e fingir que eu estou fazendo os cânticos, mas na verdade eu estou quietinho aqui, né? Eu sou mais esperto que o instrutor. Então, assim, você vê,
Tudo isso tem a ver com abandonar a quilesa, ou seguir as quilesas. Né? Então, assim, tomar muito cuidado. Né? É muito meritório a gente estar se reunindo com frequência, com regularidade, tendo a oportunidade de praticar de tarde também hoje. Né? Mas humildade é essencial para a gente ter progresso. Quanto mais humildade a gente tem, mais fácil, porque a gente fica mais aberto a tomar outras ferramentas, aberto a pontos em que a gente tem que melhorar. A gente muda certos hábitos, muda certas tendências, tudo vai destravando a nossa prática. Então é muito meritório a gente que se reúne regularmente, né? Vem com esse interesse de buscar o Dharma, né? Mas a gente também tem que jogar fora a sujeira, né? Não querer colocar o Dharma se o copo estiver sujo, né? A gente lava o copo primeiro, antes de colocar a água limpa do Dharma. Se tiver muita água nesse copo, a gente tem que jogar água fora. Senão não tem propósito. Senão não tem propósito. A gente vai estar perdendo tempo. Não vamos ter todo o benefício que a gente pode estar tendo. E como que a gente enfrenta a teimosia? Budô, budô, budô. A mente fica com vontade de retrucar. Budô, budô, budô. Budô, budô, budô. Prega budô nisso. Até a mente abaixar a cabeça. Não tem técnica mágica. Budô, budô, budô. Budô, budô, budô. Budô, budô, budô. Uma hora a mente sossega. A mente pode ficar inquieta e tal, mas a gente vai resolvendo isso. Né? As coisas vão se encaminhando. Né? Então, olha, são 10 horas, gente. Sério isso. Sem mais delongas, a gente pode ir para a nossa prática, né?